Vamos trabalhar nesse vídeo a introdução à mecânica, basicamente falando sobre forças. Nesse vídeo eu vou conceituar para vocês o que é uma força, quais são os instrumentos de medição de uma força, quais são as principais forças aplicadas à mecânica, a classificação das forças quanto ao tipo de interação entre os corpos e o que é uma força resultante, tá? Da onde que ela vem, como que a gente calcula depois, tá? O objetivo desse vídeo não vai ser calcular, mas eu mostrar para você os conceitos envolvendo força. Então, vamos lá. Força é uma grandeza vetorial que resulta da interação entre dois corpos ou mais e pode ter como consequência a mudança do estado de movimento, eu ter a aceleração, a mudança no formato físico, deformação ou a anulação de outras forças, equilíbrio. Então, o que isso daqui quer dizer? Para eu executar uma força em um determinado objeto, eu consigo acelerar esse meu objeto, eu posso deformá-lo ou eu posso inserir nele uma condição de equilíbrio. O que isto quer dizer? Vamos lá. Se eu pego um caixote e eu vou empurrar ele executando uma força, o que vai acontecer? Esse caixote ele pode, em um determinado momento, entrar em movimento, ou seja, eu tenho uma aceleração. Então, eu alterei o movimento desse caixote executando sobre ele uma força, ok? A outra condição, eu posso deformar um objeto. Notem aqui que o camarada está levando um soco no meio da cara. E o que está acontecendo? Neste caso aqui, ó, a força está sendo aplicada e executando uma deformação do objeto. O que acontece? O objeto ele não suporta toda essa carga que está sendo descarregada aqui sobre ele e isso gera deformação. Tá? Outra situação é a condição de equilíbrio. Um objeto que está em movimento, se eu executar uma força sobre ele, eu posso gerar nele o equilíbrio, ou seja, eu paro este objeto. Tá? Nesse caso aqui, o Homem-Aranha está segurando um ônibus e anulando a força de um com o outro. Então, gerou aqui uma condição de equilíbrio. Uma situação interessante é quando a gente deixa um celular cair. Esse celular ele quebrou por quê? Uma força foi aplicada, porém não foi aplicada de forma que gerasse um movimento e ele fosse empurrado, mas sim uma força tão grande que ela se distribuiu ao longo da tela, causando aqui uma deformação. Esta deformação danificou esse aparelho e é basicamente isso daí que acontece. Vamos lá, nossos instrumentos de medição de força. Os instrumentos de medição de uma força são basicamente aí que eu vou explicar para vocês os dinamômetros. O dinamômetro ele vai ser este camaradinho aqui. Ele tem uma estrutura onde é acoplada uma mola aqui dentro. Notem a molinha aqui, ó. Essa molinha ela deforma a partir do momento que a gente puxa essa estrutura aqui, ó. Essa haste aqui embaixo, ela é puxada para baixo e toda essa parte graduada aqui vai mostrar para nós qual é a força que está sendo aplicada através aqui da deformação dessa mola. Um instrumento bastante utilizado por todos é uma balança de farmácia, então, onde nós temos uma mola acoplada aqui embaixo e um sensor que mostra o tanto que ela deformou e essa deformação é calculada pelo instrumento de medição aqui e mostra no visor qual é a massa da pessoa que está utilizando esse equipamento. Então, depois nós vamos calcular aqui o que a massa tem a ver com a força que está sendo executada. Mas existe um cálculo de transformação aqui. Tudo bem? Então, estes são alguns instrumentos de medição de força.
Classificação de forças quanto ao tipo de interação entre os corpos. Nós temos basicamente dois tipos de força. Quanto ao tipo de interação, força de contato e força de campo. Na força de contato, esse grupo de forças utiliza exemplos como empurrar, puxar, aplicar tração, força de atrito, aonde existe o contato entre os corpos. Forças de campo derivam de um campo. Pode ser um campo gravitacional, um campo elétrico, um campo magnético, onde não tem o contato entre os corpos que estão sofrendo essa força. A força gravitacional é um exemplo. A força gravitacional é uma força de campo. Nós temos aqui um campo gravitacional entre o Sol e a Terra. Não existe uma cordinha que segura a Terra que gira em torno do Sol. Tá? Então imaginem dessa forma. Existe entre a Terra e o Sol um campo. Esse campo gravitacional gera um par de ação e reação entre a Terra e o Sol. Quais são as principais forças utilizadas aqui para a mecânica? Eu coloquei aqui o seguinte, um caixote, e nesse caixote nós temos algumas forças. Coloquei aqui uma força qualquer sendo aplicada nesse caixote. Força peso puxando para baixo sempre ao centro da Terra. Essa força que sempre vai estar direcionada ao centro da Terra. Eu tenho força normal, representada pelo N, força normal, que a força normal ela é uma força de contato responsável por não existir a interpenetração dos corpos, ou seja, esse caixote ele não vai entrar nessa superfície porque existe a força normal que mantém ele nessa posição. A força normal ela vai nos ajudar a calcular a força de atrito. A força de atrito é a força que existe entre o caixote e a superfície que dificulta eu movimentar esse caixote. Devido à rugosidade desses materiais, a gente tem então uma força de atrito. Se esse objeto ele tiver uma superfície polida, em que eu consiga eliminar a força de atrito, eu consigo locomover ele mais facilmente. A força de atrito ela é sempre contrária à direção do movimento. Se eu aplico a força para cá, a força de atrito ela vai ser contrária ao movimento. Então essas são algumas das forças principais aí que nós vamos utilizar, ok? Força resultante. Sempre que eu tenho as forças em um objeto, nós temos que determinar qual vai ser a força resultante. Essa força resultante, ela vai ser encontrada através de um diagrama de corpo livre. Posso colocar aqui um diagrama de corpo livre. Lembrando vocês aqui que eu estou falando de uma grandeza vetorial que possui módulo, direção e sentido. Sendo assim, eu tenho que somar as forças que estão em x e as forças que estão em y. Depois, nós realizamos aqui Pitágoras. Vai dizer para mim qual é a intensidade dessa força resultante, depois de tudo isso somado. Então, gera-se para mim apenas uma força. E essa força a gente consegue calcular, ok?